Essa é a imagem mais assustadora de Elden Ring. Como o mais belo dos filhos da Marika se tornou a coisa mais horrível debaixo de seus pés, e como Godwyn, príncipe da morte, serve como um retrato da atualidade. A tragédia de Godwyn pode ser lida quase como uma alegoria sobre o colapso interno de uma ordem que acreditava ter vencido o caos. Mas como um reino que parece indestrutível pode ser derrotado? A resposta mais óbvia é que ele somente poderá ser derrotado por um fator interno. Assim, a derrota inicia-se por uma traição e por fatores que estavam escritos na própria fundação da Ordem. A tragédia de Elden Ring está retratada em um mundo que foi forçado a continuar funcionando sem sua alma fundamental. Diferente do que vemos em Dark Souls, onde enfrentamos um mundo que já morreu e o que precisamos fazer é decidir o que fazer com o corpo, basicamente, nossas escolhas são praticamente irrelevantes se pensarmos bem. Talvez a Era da Escuridão seja a morte mais digna, mas, nas Terras Intermédias, podemos ser um pouco mais esperançosos com o final, já que o mundo não morreu completamente. Nossas escolhas, por mais que não pareçam, são importantes. Elas criam realmente finais extremamente diferentes. Uma busca um ideal distorcido de igualdade, outra uma busca por um futuro completamente novo, e outro significa um reboot completo do universo. Marika, se observarmos como suas decisões eram tomadas, tinha um sufocante medo pelo final da era que ela criou. Mas o medo do fim da estabilidade é algo muito presente em nossa vida, e tem diversos nomes e está intimamente conectado com a nossa condição efêmera na história. Somos condenados a saber de tudo o que veio antes, porém, nada do que pode vir, e dificilmente temos o poder suficiente para transformar o que está em volta de nós. No game, nosso personagem tem esse poder de fazer com que o mundo se transforme segundo seus ideais, ou o ideal que ele absorveu durante o jogo, ou que foi empurrado caso você não esteja tão interessado assim nas quests do jogo. Mas Ranni, a bruxa, deu o primeiro passo que gerou toda a cadeia de eventos que trouxe nosso personagem às Terras Intermédias. Algo já estava sendo gestado. Ela usou das contradições de Marika, a qual queria controlar a morte em uma terra que não se poderia morrer, e a história nos conta sobre essas contradições e como elas são os principais motores de ruptura. A paz estagnada não existe nas nossas terras mortais, e Ranni mostrou para Marika que também não existe estabilidade entre os imortais. Se a morte pode vir a ser uma matéria controlada, ela pode ser replicada através da corrupção. Mas você já pensou como seria Elden Ring caso Godwyn não tivesse sido assassinado? À primeira vista, um mundo sem a fragmentação, ou The Shattering, parece ideal. Marika não quebra Elden Ring, a Ordem Dourada continua intacta, Godwyn vive, diplomático e admirado pelos seus amigos dragões. E claro, herda Leyndell como seu sucessor natural. Até agora tudo parece perfeito, né? O problema é que toda essa ordem estabelecida é apenas um momento numa lógica maior. A tese existe, a antítese emerge de dentro dela e o conflito gera algo novo. A Ordem Dourada de Marika é essa tese, e ela já estava carregando suas antíteses vivas dentro de si. Já começando com a afirmação, Godwyn vivo apenas adiaria o inevitável. Sendo bem direto, Godwyn sendo compassivo com os dragões e os homens, não homem de fato, tô falando dessa galerinha aqui, não muda a estrutura de poder. Os albinaúricos e bastardos continuam no subterrâneo. Morgoth e Mog podem receber até um tratamento mais gentil individualmente, mas o sistema que os gerou continua intacto. Rikard pode não virar o servo da serpente, mas o rancor que ele levou a isso, a sensação de que a ordem é uma mentira, esse rancor não desaparece com Godwyn no trono. E Ranni, presa ao destino de Empyrea e sem a Era das Estrelas, a mais pura expressão do desejo de ruptura. Então, dito isso, quanto tempo até ela, ou alguém como ela, encontrar outra forma? Sem o Shattering, não há aquele com podridão escarlate se espalhando. Malenia ainda carregaria sua maldição de nascimento, mas a grande batalha nunca aconteceria e Miquella trabalharia dentro do sistema para curá-la, e a Halitri talvez prosperasse. Existe um termo chamado de má infinitude, que pode ser descrito como um loop que se repete sem nunca se desenvolver. A árvore dourada crescendo faz com que os deuses exteriores, os Auric Gods, como a chama frenética e a mãe sem forma, tenham menos influência sem o sofrimento em massa que os alimenta, mas menos influência não é zero influência. E uma ordem que não é mais desafiada acaba por esquecer como se defender de verdade. O fato é que sem a fragmentação, não há os Tarnished vagando pelo mundo, não há grandes runas espalhadas para reconquistar,
não há gente no jogo. Para ter tudo isso é necessário a fragmentação. A questão era apenas quando e como. Então, partindo do ponto anterior à morte de Godwyn, vamos. A Noite das Facas Negras falha parcialmente ou é descoberta antes de matar Godwyn. As Facas Negras são detidas e eliminadas, talvez por Godwyn em Fort Saxon, por exemplo. E a partir daqui é pura conjectura. A vontade maior domina via o Elden Ring, mas os outros Alter Gods sempre tentam influenciar ou invadir. Com Godwyn vivo, aqueles deuses precisam agir de forma mais direta ou mais sutil. A deusa da podridão, por exemplo, faz com que a Malenia nasça amaldiçoada do mesmo jeito. Sem a guerra contra Radahn, a podridão não explode em Caelid, mas cresce devagar como uma infecção interna. Godwyn e Miquella poderiam tentar curá-la, mas o atrito existiria de qualquer forma, talvez através de pragas e outros monstros. A Halitri vira uma zona de guerra. Já a chama frenética, com seus 3 dedos tentando corromper Leyndell por dentro, talvez começasse a influenciar os amaldiçoados com chifres, explorando a sua dor como combustível. Godwyn teria que lidar com a rebelião interna, criando ainda mais atrito dentro de suas paredes. A Mãe Sem Forma, através de Mog, ganharia mais poder. Cultos sangrentos surgem nas profundezas, atacando a Ordem Dourada. Godwyn, como diplomata, tentaria integrar os Omen, o que causa mais tensão entre os próprios amaldiçoados. Como sempre gosto de lembrar em conversas sobre Elden Ring, em uma imagem bizarra do jogo vemos que o Godfrey foi derrotado em continentes longe das Terras Intermédias, ou seja, também há algo perigoso lá fora. Não lembro de passagens sobre dragões antigos viverem apenas no nosso continente, então a vingança dessa raça seria uma possibilidade. Embora a amizade com Fort Saxon abra portas, outros dragões ou Placido Sax veem Godwyn como uma ameaça ou uma oportunidade. Nox e a Lua nas Cidades Eternas, tipo Nokor e Noxtella, poderiam intensificar sua rebelião contra a Grande Vontade, invocando forças lunares. Ranni, frustrada por não conseguir executar o seu plano, viraria uma antagonista e provavelmente se tornaria aliada de ocasião deles. Em alguns lugares é mencionado um deus da morte antigo. Mesmo com a morte destinada selada, requisitos do antigo deus da morte tentariam voltar através dos Deathbirds ou dos rituais. Godwyn, como herói dourado, teria que liderar cruzada contra eles. Marika começa a questionar a Grande Vontade, e a fragmentação como conhecemos é o golpe final vindo de sua descrença, mas com Godwyn vivo, ela agiria de forma mais lenta e manipuladora, talvez criando intrigas palacianas. Creio que Miquella ainda buscasse um caminho melhor, e poderia discordar do irmão Godwyn sobre como lidar com as maldições dos Alter Gods. Halitri vira uma facção rival mais compassiva, claro, se eles com isso não abraçassem de fato a podridão escarlate. E Radahn, sinceramente, acho que não tem muito o que falar não. Esse cenário mantém a estagnação como uma fachada frágil que está rachando por causa da pressão constante dos Alter Gods. A Ordem parece invencível, mas está sitiada por todos os lados. Talvez o jogo como conhecemos seria completamente diferente. Elden Ring fosse mais como uma guerra contra invasões cósmicas, com Godwyn como símbolo dourado que tenta manter tudo unido. Mas não foi isso que aconteceu. And the demigods began to fall. Existe algo errado na tragédia de Godwyn, porque se olharmos com atenção, tecnicamente ele nem morreu. E é por isso que eu considero ele a alegoria perfeita sobre o status da Ordem Dourada. Mas enfim, na maioria das histórias, a morte de um príncipe gera guerra. Foi o que aconteceu com o Baldur, por exemplo. Baldur, o deus mais belo, amado entre os Aesir, filho de Odin e Frigg, é certamente a inspiração para a criação de Godwyn. Ambos eram chamados de Dourados. Ambos eram o segundo filho. Digo isso porque acredito que Besmer seja o primeiro filho de Marika, e Baldur e Godwyn eram heróis adorados por todos. Baldur é assassinado de forma traiçoeira. Sua morte é o grande evento que desencadeia o Ragnarok. Godwyn é assassinado na Noite das Facas Negras por traição. Sua morte é o estopim do The Shattering, que destrói a Ordem Dourada e mergulha as Terras Intermédias no caos. Baldur morre, mas sua alma vai para Hel e não volta completamente. Isso desequilibra o cosmos. Godwyn sofre morte da alma apenas. Ele vira o príncipe da morte espalhando Deathblight, uma morte invertida e trágica. Frigga faz tudo para proteger Baldur, exigindo juras de todos os seres para que nada o machuque, exceto Visco.
Marika é devastada pela morte de Godwyn. A Runa da Morte era o único ponto fraco do sistema imortal da Ordem Dourada. E ambos são catalisadores de destruição inevitável. A morte deles marca o fim de uma era estável e o começo de um mundo em ruínas e cheio de guerra. Se essa é a sua primeira vez no meu canal, saiba que eu costumo tratar da história de Elden Ring com outros olhos. Caso goste, veja outros vídeos da playlist e considere dar um like e se inscrever. Enfim, vou tratar esse vídeo como um ensaio sobre uma pergunta que assombra a filosofia humana há milênios. O que acontece quando a Ordem do Mundo descobre que ela não é eterna? Há vários conceitos filosóficos e históricos que tentam condensar essa sensação de que uma civilização sofre uma ferida interna após a perda de uma figura central ou após um evento que quebra a legitimidade do mundo. Nenhum conceito captura exatamente Godwyn, mas alguns chegam muito perto. Um dos mais importantes é a ideia de morte do centro. Ela aparece de diferentes formas na filosofia e na teoria política. Uma sociedade funciona porque acredita existir um princípio organizador, Deus, rei ou ditador. Quando esse centro entra em colapso, o mundo não acaba fisicamente de imediato. Ele, nesse caso, pode continuar operando, mas perdendo gradativamente a coesão simbólica. Em Elden Ring, Godwyn parece exatamente isso. A primeira prova de que a Ordem Áurea não controla realmente a morte. Isso conversa diretamente com Nietzsche e sua ideia de morte de Deus. Nietzsche não queria dizer apenas que as pessoas deixaram de acreditar em Deus. O ponto dele era mais profundo. A civilização europeia continuava usando os valores morais cristãos depois que o fundamento metafísico deles havia morrido. Ou seja, o corpo continuava vivo, mas a alma estrutural já tinha desaparecido. Isso é extremamente próximo da imagem de Godwyn. Outro conceito é o interregno, que praticamente descreve a lore de Elden Ring. O interregno é o momento em que uma ordem perdeu legitimidade, mas nenhuma nova ordem conseguiu substituí-la. Então, proliferam radicalismos e formas híbridas de poder. Não existe mais estabilidade como fundamento de alicerce. Assim, podemos afirmar que a estabilidade de uma sociedade depende da hegemonia, que é a capacidade de governar pelo consenso. Assim, as pessoas aceitam a ordem porque acreditam que ela é natural ou correta. A palavra interregno historicamente significava o período entre a morte de um rei e a coroação do próximo, onde o trono ficava vazio e as leis normais ficavam suspensas, justamente como acontece no game. Estamos em um momento onde o rei antigo morreu. Tem até Morgoth lá, mas ele de fato não assume a coroa completamente. As leis que estão inscritas no Anel Pristino estão fragmentadas e foram divididas entre os monstros. Não literalmente, claro. Existe um termo que pode ser descrito como Fenomeni Morbose. É justamente uma situação de interregno. Em meio a uma enorme instabilidade, o terreno torna-se fértil para o surgimento de respostas extremas. É nessa brecha que aparecem líderes que prometem soluções mágicas e simplistas para problemas complexos. Surge uma busca por bodes expiatórios para culpar a crise. Veja meu vídeo sobre Libra. Tem um conceito que sempre me lembro quando penso no livro A Mente Moralista, que é a moral de santidade e degradação. E acredito que ela possa ser correlacionada com o conceito de Kegari. A pergunta agora vai ser um pouco provocante, mas você acharia correto um homem ir a um supermercado, comprar uma carcaça de frango congelada, levar para casa e usar o frango para, digamos, praticar auto-amor, e se ainda depois ele cozinhar e comer o frango no jantar? Esqueça qualquer tipo de doença que ele possa pegar e ele se certificou disso. O que você acha? Certo ou errado? A verdade é que tem algumas leis não escritas. A verdade é que existem algumas leis não escritas, mas que internamente sentimos que estão em vigor. No shintoísmo, existe o conceito de Kegari, a impureza espiritual que surge quando as fronteiras do mundo são violadas. O cadáver e a decomposição causam horror porque eles quebram o conceito de ordem das coisas. No livro A Mente Moralista, descreve que, evolutivamente falando, esse fundamento nasceu da repulsa física de evitar venenos, carne podre e parasitas. A mente humana pegou esse mecanismo biológico e aplicou à moralidade. Coisas degradadas deixam de ser exclusivamente e biologicamente sujas e adquirem um caráter espiritual e socialmente profanas como exemplos de traição e perversão. E Kegari, creio que possa ser traduzido como impureza ou imundície. O Kegari ocorre através do contato com a morte, com o sangue, a doença ou o crime. Ele é um estado de degradação da força vital que se espalha como uma névoa.
Em ambos os casos, a impureza é contagiosa. Se você entra em contato com um degradado ou com um Kegari, você também se torna impuro e precisa ser isolado ou limpo. Não deixa de ser irônico como a morte, que antes era um fim digno e natural, se vingou se transformando em uma praga, uma contaminação biológica e espiritual que avança lentamente, como um câncer nas terras intermédias. Ela queria um reino imortal, mas o que recebeu foi o mundo condenado, onde o sangue de seu filho serve como combustível que alimenta a infecção. O corpo de Godwyn, espalhando raízes infectadas por todo o continente, é o retorno da verdade que a Ordem tentou deletar. Quanto mais uma sociedade tenta fingir que a decadência não existe, mais monstruoso é o dia em que esses elementos cobram seu preço. Essa ideia aparece numa passagem obscura da segunda epístola dos Tessalonicenses, atribuída a Paulo de Tarso. Ali, Paulo fala de uma força ou uma entidade que impede temporariamente a manifestação completa do caos apocalíptico e do homem da iniquidade, o qual é frequentemente associado ao anticristo. A ideia central é: existe algo no mundo que está retardando o fim. O Catechon seria essa força que segura a dissolução total da Ordem, onde Marika, de forma deprimente, assume esse cargo. E Godwyn, caso vivo, ocuparia essa posição. Se toda a ordem histórica precisa de uma força capaz de retardar o caos absoluto, o Catechon é aquilo que impede o mundo de cair imediatamente na guerra total. Para alguns filósofos, o caos é uma possibilidade sempre presente, principalmente em momentos de crise, onde essas estruturas entram em colapso e alguém precisa decidir para preservar a unidade. E talvez por isso o conceito tenha voltado tanto hoje. Em épocas de crise institucional e sensação de fragmentação civilizacional, muita gente começa a procurar alguma estrutura que pareça capaz de segurar o mundo. Mas talvez seja justamente aí que mora o fundamento de comparação do nosso mundo com o mundo de Elden Ring. Porque no fim, não importa o quão poderosa seja uma ordem, toda civilização carrega dentro de si a semente daquilo que pode destruí-la. E o maior erro da Ordem Dourada foi acreditar que ela poderia escapar dessa regra. Marika tentou arrancar a morte do mundo como quem remove uma falha de um sistema, mas a morte era também aquilo que dava movimento à existência. Godwyn é o símbolo perfeito disso. Ele é um cadáver que continua existindo depois que seu princípio vital desapareceu, e creio que se encaminhava para esse desfecho muito antes da Noite das Facas Negras. Então, voltando à pergunta: o que fazem os poderosos quando percebem que a ordem que sustenta o mundo não é eterna? Alguns tentam restaurá-la, outros desejam queimá-la, outros querem fugir para as estrelas, e alguns já aceitam que o mundo já entrou em decomposição. Mas nenhuma dessas respostas consegue curar a ferida, porque ela está no próprio coração da realidade. Por isso acredito que a imagem mais assustadora não é nenhum boss do jogo, e sim aquele rosto silencioso enterrado nas profundezas das raízes da árvore áurea. Enfim, se gostou do vídeo, deixa o like. Se acha que minha tese faz sentido, considere se inscrever. Muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Ilustre e a gente se vê no próximo vídeo.